No episódio de hoje a gente vai falar sobre a capivara Matilda. A capivara Matilda vivia feliz da vida no Pantanal e, como qualquer uma outra jovem capivara, sonhava em um dia se tornar uma capivara cantora. Acontece que um dia Matilda estava passeando alegremente pelo Pantanal e ficou com sede, se aproximou de um pequeno lago para tomar um pouco de água, para recompor as energias. E enquanto a Matilda tomava água, veio um jacaré, e agora não se assuste com a imitação de jacaré aí. Ficou muito ruim, né? E comeu a Matilda. Então essa triste história faz parte de algumas das histórias que a gente vai contar hoje, porque hoje a gente vai falar sobre cadeia alimentar e sobre teia alimentar. Presta atenção, não dê bobeira igual a Matilda, porque é hora de biologia. Então vamos lá. Para ficar fácil de você entender, primeiro você precisa entender o que é uma cadeia alimentar. Na cadeia alimentar ocorre uma transferência de energia de um organismo para o outro, e isso se dá através da alimentação. Mas primeiro você precisa entender que transferência de energia é essa, da onde que vem essa energia? De onde que surge a energia que eu utilizo para poder fazer minhas atividades, que uma planta utiliza? Vem lá de cima. A energia que move o planeta, ela vem da luz do Sol. É importante você entender que não adianta você ficar o dia inteiro lá no Sol, que você não vai tirar energia disso, beleza? Primeiro, existem seres capazes de utilizar a energia solar para transformar ela numa energia que a gente possa utilizar aqui na Terra. E segundo, um fato bem legal, de 100% da energia que é emitida pelo Sol, apenas 1% dessa energia consegue ser aproveitada e transformada em energia utilizada aqui na Terra. O resto não consegue ser utilizado, entendeu? Então, toda a energia presente no planeta é sustentada por 1% da energia solar. Então, vamos lá. Quem que é essa galera que consegue pegar essa energia solar? Quem consegue fazer esse trabalho são os produtores, que são as plantas, são os fungos e algumas bactérias. Isso se dá através da fotossíntese. Por exemplo, a planta pega a energia solar e ela consegue transformar essa energia em açúcar. E esse açúcar é utilizado porque esse açúcar é uma fonte de energia. Importante você entender isso. A planta ela não se alimenta de luz do sol. Ela pega a luz solar e faz a fotossíntese com a luz solar, e o produto final é a energia que é utilizada e que mantém o planeta. Outro tipo de ser que consegue produzir seu próprio alimento são algumas bactérias, só que aí é diferente. Elas produzem seu próprio alimento por meio da quimiossíntese. A quimiossíntese transforma a energia química em energia utilizável. Beleza? Os seres que conseguem fazer isso, que conseguem pegar essa energia e transformar ela em energia que possa ser utilizada, são chamados de seres autótrofos, porque eles produzem o seu próprio alimento. Agora presta atenção, se você não tem capacidade de produzir seu próprio alimento, se você não tem capacidade de pegar a luz solar e transformar isso em energia, você precisa se alimentar, você precisa obter energia através de alguém que consegue fazer isso. Os primeiros caras que fazem isso são os consumidores primários, que normalmente é um herbívoro, igual a Matilda, que vai comer a plantinha e vai retirar a energia que estava presente na planta. Só que na cadeia alimentar tem também quem come o consumidor primário, que normalmente são os carnívoros ou os onívoros, né, que se alimentam tanto de plantas quanto animais. Então, no caso da história, o jacaré é o consumidor secundário, porque ele vai retirar a energia comendo a capivara. Então, a capivara foi lá, retirou a energia do produtor, ela ficou com uma parte dessa energia para ela, e o jacaré também precisava dessa energia, então ele foi lá, ele comeu a capivara e obteve a energia. Então, nós já temos aqui os produtores, os consumidores primários e os consumidores secundários. Agora, olha que legal. Tem uma galerinha que é muito importante, que são os decompositores. Se não existissem os decompositores, o planeta seria um montoado de corpos por aí. Quando um animal ou quando um produtor morre, os decompositores utilizam a matéria orgânica deles para também ter a sua energia. Então eles vão lá, eles vão fazer a decomposição, vão tirar uma parte de energia para eles. E olha o mais legal, uma parte da matéria orgânica eles vão devolver para o solo. Então, por exemplo, o jacaré, quando ele morreu, ele vai ser transformado através da decomposição em nutrientes que vai parar no solo. Uma planta vai utilizar esses nutrientes para desempenhar suas funções, outro animal vai lá e vai comer a planta e o ciclo vai continuar. É por isso que a gente diz que a matéria orgânica no ambiente ela é cíclica, porque forma um ciclo. Para ficar mais fácil de você entender, eu criei algumas ilustrações e agora através dessa ilustração a gente vai entender um pouquinho melhor. Vamos lá? Presta atenção aqui e vamos aprender junto então. Como a gente viu, a cadeia alimentar ela começa a ser formada pelos produtores.
Os produtores é aquela galerinha que consegue pegar a energia solar, a luz solar, e transforma ela numa energia que pode ser aproveitada pelos outros organismos, ou seja, transforma em açúcar. Então, no nosso exemplo aqui, o produtor vai ser quem faz a fotossíntese. Onça não faz fotossíntese, jacaré também não faz. Logo, o nosso produtor aqui vai ser as gramíneas, beleza? Agora é o seguinte, o veado ele também precisa de energia. Como ele não consegue fazer fotossíntese, ele precisa se alimentar de alguém que consegue produzir energia. O veado vai se alimentar então das gramíneas e com isso ele vai se tornar o consumidor primário, porque ele foi o primeiro cara que fez isso. Ele vai estar ali de bobeira, vai estar perto do rio ali, estava com sede, queria tomar água, vem o jacaré e pega o veado, vai se alimentar dele para também retirar energia. Com isso, o jacaré vai se tornar o consumidor secundário. Aí o jacaré tá ali, tranquilão, relaxado, ele acha que nada de ruim pode acontecer, vem uma onça e come o jacaré, se alimenta do jacaré, a onça então vai ser o consumidor terciário. Quando essa galera morrer, vai entrar em ação os decompositores. Os decompositores, eles vão utilizar parte da matéria orgânica desses animais mortos ou das plantas mortas para as funções deles, só que parte dessa matéria vai voltar para o solo, ou seja, no solo, alguma planta vai utilizar essa matéria orgânica, depois vai vir outro animal, vai se alimentar da planta e vai começar um ciclo de novo até que chegue de novo nos decompositores. É por isso que a gente diz que a matéria orgânica no ambiente, ela é cíclica, porque forma um ciclo. Existe ainda uma outra classificação referente à posição que o organismo se encontra numa cadeia alimentar. A gente chama isso de nível trófico, é muito simples de entender. Por exemplo, a gramínea aqui ela é a primeira, ou seja, ela está no primeiro nível trófico. Logo, o veado se alimentou dela, ele está no segundo nível trófico. O jacaré se alimentou do veado, ou seja, ele é o terceiro nível trófico, a onça o quarto nível trófico e assim por diante. É importante que você não confunda isso. Por exemplo, o jacaré, ele está no terceiro nível trófico, porque tem as plantas, depois o veado, depois o jacaré. Terceiro nível trófico, tranquilo? Só que ele é o consumidor secundário, porque ele foi o segundo a se alimentar. Primeiro o veado foi lá e comeu as gramíneas, depois veio ele, então ele é o consumidor secundário. Não pode confundir, tá bom? Então níveis tróficos é a posição que o organismo ocupa, e aí tem a classificação em relação a produtores e consumidores. No caso aqui, o jacaré é o consumidor secundário e ele está no terceiro nível trófico. Muito tranquilo, né? Presta atenção aqui agora. Eu falei para vocês que a matéria orgânica em uma cadeia alimentar, ela faz parte de um ciclo, ou seja, ela é cíclica, ela é reaproveitada, como a gente viu. Só que com a energia é diferente. Isso porque uma parte da energia é perdida na forma de calor, e uma parte é perdida pelas fezes ou é utilizada pelos organismos. Vamos entender um pouquinho melhor? Quando a nossa amiguinha Matilda se alimenta das plantas, 90% da energia que ela conseguiu daquela planta é perdida na forma de fezes. Ou seja, somente 10% da energia que ela conseguiu daquela planta ela realmente vai conseguir utilizar. E a gente precisa entender que todos os organismos que estão nessa cadeia alimentar, eles vão utilizar uma parte dessa energia para eles. Então a planta ela vai produzir energia, ela vai utilizar uma parte da energia para produzir as atividades dela, assim como a Matilda utilizou uma parte das energias, então essa energia vai sendo perdida ao longo da cadeia alimentar. Quando a Matilda foi comida pelo jacaré, o jacaré conseguiu aproveitar 50% da energia que estava presente na capivara, na Matilda, beleza? Então, quanto mais longe você ocupa a posição do nível trófico, se você está lá na quarta, quinta posição, menos energia vai chegar em você. Porque a Matilda, quando ela se alimentou da planta, ela estava muito perto, ela estava no começo da cadeia alimentar, então tinha mais energia presente, beleza? É importante a gente entender isso. Ao longo da cadeia alimentar, essa energia vai sendo perdida. Bora lá aprender mais uma coisa aqui. Em um ambiente não existe só uma cadeia alimentar. O que a gente vê são várias cadeias alimentares que se relacionam entre si. Então a gente chama isso de uma teia alimentar. Olha aqui esses skins aqui, ó. A capivara ela está presente em várias cadeias alimentares diferentes, a onça também. E esses animais, dependendo da cadeia alimentar que eles estão, eles vão estar em posições diferentes, beleza? Então esse conjunto de cadeias alimentares que ocorre no ecossistema, a gente chama de teia alimentar. Agora vamos atentar a um detalhe aqui. A gente viu que a energia disponível ela é perdida conforme passa o nível trófico, beleza? Então vamos prestar atenção nesse exemplo aqui. Ó, nesse exemplo aqui, o tatu foi lá e se alimentou de um produtor, veio um jacaré e comeu o tatu e a onça comeu o jacaré. Agora eu te pergunto, que posição a onça está no nível trófico? Vamos contar aqui, ó. Primeiro o produtor, segundo o tatu, terceiro jacaré e a onça foi o quarto, então ela está no quarto nível trófico, beleza? Olha esse outro exemplo.
A capivara foi lá, se alimentou de um produtor e a onça veio e comeu a capivara. Ou seja, nesse outro exemplo, ó, produtor primeiro, capivara segundo, a onça está no terceiro nível trófico. Agora a pergunta é, qual desses dois exemplos é melhor para a onça? No segundo exemplo, ela está mais perto de quem produz a energia, ela está mais perto do produtor. Então aqui tem mais energia disponível do que no primeiro exemplo, beleza? Então é sempre interessante você se alimentar o mais próximo possível de quem produz a energia. Ou seja, quanto menor o nível trófico que você está, mais energia está disponível ali para você. Tranquilo? Agora presta atenção aqui para a gente entender como que a nossa ação em uma cadeia alimentar, em um ecossistema, pode ser prejudicial. Digamos que em um determinado local eu tenho os produtores e como representante dos consumidores primários eu tenho as capivaras. Quem se alimenta das capivaras nesse local são as onças, então elas são os consumidores secundários. O que você acha que acontece se as onças começarem a morrer, se as onças sumirem desse ecossistema? Simplesmente as capivaras não vão ter mais o predador, então o número de capivaras vai aumentar, vai chegar uma hora que não vai ter mais comida para as capivaras, porque vai ser muito número de capivaras, então elas vão começar a morrer também. Olha esse outro exemplo. Digamos que em um determinado local, então tem as capivaras que estão se alimentando, e eu pego uma espécie que não faz parte daquele ecossistema e coloco naquele ecossistema, e por azar, essa espécie se alimenta também das gramíneas. Então elas vão começar a competir entre a alimentação, e se essa espécie se adaptar um pouquinho melhor que a capivara, ela vai começar a aumentar o seu número e as capivaras vão morrer. Lá nos Estados Unidos, na Flórida, aconteceu uma coisa desse tipo. As pessoas começaram a contrabandear serpentes, pitons, para criar em casa. Essas pessoas, obviamente, se arrependeram e começaram a soltar esses pitons em um parque. O que aconteceu? Essas serpentes se adaptaram muito àquele ambiente. Então elas começaram a se alimentar de aves, de pequenos mamíferos, e isso era alimento da maioria dos mamíferos nesse parque. O que começou a acontecer? Esses mamíferos começaram a morrer e as pitons começaram a aumentar muito. E tudo isso aconteceu por causa da influência dos seres humanos. Ou seja, a natureza ela já vive um equilíbrio ecológico perfeito sem a nossa alteração. Quando a gente mexe na natureza, sempre dá cagada. Então nós precisamos simplesmente preservar para que a vida possa continuar existindo de forma totalmente equilibrada naquele local. Valeu? Espero que você tenha aprendido um pouquinho. Muito obrigado e tamo junto!